noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. O tema do nosso discurso hoje é guerra espiritual e o auxílio do Espírito Santo. Você sabia que tem pessoas, pastora Rose, que passam uma guerra espiritual e não sabe que está passando uma guerra espiritual? Verdade, pastor. Hoje, olha, tem 3 dias que eu estava passando uma guerra espiritual. Eu estava sentindo uma dor terrível aqui na região do pescoço, tipo uma toxicolo, sabe? Uma coisa horrível. Eu fui para Belfor Roxo em missão, voltei, pastora Rose fez uma massagem, orou. Hoje eu iniciei um propósito de 7 orações por você, que patrocina esta obra, você que é um dizimista fiel, um ofertante, você que acredita na causa do Evangelho. E eu falei, Senhor, quando eu chegar no monte, essa dor vai sumir. E assim foi, meu amigo. Ela não sumiu quando eu cheguei no monte. Ela sumiu quando eu voltei do monte. Sumiu, graças a Deus. Por quê? Porque tudo é a fé. O diabo, ele muitas das vezes, ele vai querer colocar dentro de você um sentimento para confundir a tua cabeça. Ah, isso deve ser por causa do café que eu não bebi. Isso deve ser por causa disso que eu não fiz, porque eu não me alimentei. Não, muitas das vezes você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento para entender o que é uma guerra espiritual, o que você está passando. Poucos pastores falam sobre isto. Poucos pastores falam da guerra espiritual que ele vive. Eu lembro, pastora Rose, você que está presente, você que nos acompanha nessa quarta-feira, eu lembro que antes de iniciar a minha trajetória no ministério pastoral, eu sofri ataques espirituais. Era uma guerra tão grande que eu precisei viver ela para poder hoje estar aqui com vocês. Não foi fácil, mas Deus, na sua rica misericórdia, Ele me deu força. Ele me deu condição de suportar. Muitas das vezes, você vai estar passando por um momento e não vai ter ninguém com você. Não vai ter ninguém. É você, Deus e o diabo. Não vai ter mais ninguém. E eu lutei contra aquelas forças malignas. Eu lembro, pastora Rose, que eu estava lutando pela minha vida sentimental. Eu subi a montanha naquele dia e do nada começou uma ventania muito grande, pastora Rose, que quase me levou. Você já viu aqueles desenhos, aqueles filmes que o vento leva a pessoa? Quase me levou. Quando eu comecei a orar, a buscar a Deus, veio uma guerra, meu amigo. E eu me escondi atrás de uma pedra que tem lá em cima, grande, e amarrei o mal. A outra vez, eu estava com a pastora Rose, ela era Rose só. A gente estava fazendo um propósito de orar lá na praia. A gente determinou que ia lá orar e ia vir andando a pé, para Deus abençoar, para a gente casar.
E olha, naquele dia foi uma ventania do cão que quebrou árvore. A gente saiu correndo, não foi, pastor? Saímos correndo para dentro de uma galeria de esgoto. E a areia, né? A areia furando o nosso corpo. A gente se escondeu lá por um determinado momento. E depois continuamos a nossa trajetória. Viemos lá da cidade andando, meu amigo. Pegamos, olha, em jejum, para Deus abençoar o nosso casamento, para a gente casar. Carros, ônibus, saía da pista para pegar a gente. Eu lembro que antes de chegar na praia, o ônibus quase bateu. Eu estava cochilando, era de madrugada, e na hora eu falei, tá amarrado, e o ônibus travou. Então, você muitas das vezes está passando por um problema espiritual, por uma pressão espiritual. Não é que você é um endemoniado, meu amigo. Não é que o demônio está dentro de você, muitas das vezes. É uma batalha espiritual para você não permanecer. Então, nesse ensino não conectado, pastor, só vou falar sobre isso. Olha, a Bíblia, ela diz que Jesus foi batizado com o batismo de João. Que maravilha, que coisa gostosa, o batismo nas águas. E é logo após o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus saiu dali alegre, cheio da felicidade, quem veio? Satanás. O próprio Satanás no deserto. E quem levou Jesus para o deserto foi o Senhor Espírito Santo. E não adianta. Ele vai provar cada um de nós. Ele vai provar a mim, vai provar você. Se você for palha, você queima. Se você for ouro, você se torna muito mais puro do que você estava sendo. Abre sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus. Amém. Olha o que a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus. Amém? Amém. A Bíblia fala assim, ó. Está escrito assim, ó. 4. Guerra espiritual e o auxílio do Espírito Santo. A vida cristã é marcada por uma batalha espiritual constante. Amém? Amém. Por uma batalha espiritual constante. Não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. No entanto, o Espírito Santo é nosso ajudador, consolador e capacitando nesta guerra. Você vê, a nossa luta não é contra ser humano, mas o diabo faz você o quê? Ter raiva do ser humano. Quantas pessoas que perderam amizades maravilhosas, auxílios maravilhosos, apoio maravilhosos, porque Satanás influenciou a cabeça e o coração daquela pessoa. Você lembra que quando Davi ele contou o censo de Israel, Davi não ganhava guerra por causa da quantidade de guerreiros que ele tinha. Davi ganhava guerra porque Deus dava vitória. E Davi se irmou de contar o exército.
Davi se irmou e o general dele falou: Davi, não é bom fazer isso, porque a nossa vitória vem por intermédio de Deus. Assim ele fez e ele pecou, a Bíblia diz. Ele pecou contra Deus. Nós não vencemos a guerra pela força do nosso braço ou pelo nosso poder aquisitivo. Nós vencemos pela fé. Dinheiro não destrói a armadilha de Satanás. O que destrói a armadilha do diabo é você ter um relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai mostrar para você que você está querendo deitar na cadeira e não pode, né? Não é legal. A cadeira não é feita para deitar, é para sentar. Então, o Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai te orientar como você deve proceder. Ele te dá sensibilidade. Ele te dá sensibilidade. Agora, não adianta você entrar em uma guerra se você não lê a Bíblia. Não se vence guerra com dinheiro. Não se vence guerra com suas palavras. Não se vence guerra com a sua força. Se vence a guerra com a palavra de Deus. As tuas palavras, minhas palavras, elas têm que estar baseadas na palavra de Deus. Olha o que está escrito aí. A seguir, Jesus foi, Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Você vai ser tentado pelo diabo. Deus vai permitir. Deus vai querer provar você. Deus vai querer provar você se você está apto para fazer a vontade dele. E o diabo, ele vai querer trabalhar em cima das minhas fraquezas. Você quando recebe a unção do Espírito Santo, nós temos que dar ouvido à voz dele. Se a gente não der ouvido à voz do Espírito Santo, a gente começa a fazer a nossa própria. E o diabo, ele vai querer que nós quebramos regras, horário. Você que é um obreiro, você tem que ser o primeiro a o quê? Chega na igreja. Você é o exemplo da igreja. Agora, se você não está sendo um exemplo, é porque Satanás está te influenciando para ser o mal. Tem obreiro de Jesus e tem obreiro do Satanás. Você sabia disso? Os obreiros de Satanás também estão trabalhando. Mas ele faz a vontade do diabo. É em horário, é disciplina, é comportamento. Você quer ser um obreiro? Olha para Thaís, pega o exemplo dela. Pega o exemplo dela. Ela vai ser agora o modelo de obreiro. Se chegar atrasado, tu vai copiar? Se for respondona, tu vai copiar? Se não cumprir com a disciplina de um obreiro, tu vai copiar? Os seus olhos agora estão em quem? Ela. Tudo vai cair sobre a conta dela. Assim como eu. As pessoas, se você faz alguma coisa errada, não vai a você. Vai vir a mim. Você comete alguma coisa lá fora, Satanás vai fazer vir aqui para tentar manchar o nome do Senhor Jesus. Você quer ser um bom obreiro? Quer ser um bom evangelista? Um bom tio? Pega o exemplo da liderança. Pega o exemplo da liderança. Pega o exemplo. Se você tem compromisso com a obra, você quer, é obrigado? Não é. Mas desde o momento que você botou a mão no arado, já era, meu amigo. Tua vontade já não é mais a tua vontade. Vai errar? Vai pecar?
Se não vigiar, nós vamos errar e vamos pecar. Nós precisamos ter disciplina constantemente. Você está vendo porque tem reunião todos os dias? É para nos disciplinar. Se tendo reunião todos os dias a gente já damos mole, imagine se for 2 vezes na semana. Uma vez na semana, só o domingo. Quem é que se sustenta só o domingo, meu amigo? Ninguém. Ninguém. Então, Jesus, ele foi o quê? Tentado. Mas Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que praticar a Bíblia. Você não pode só ler, tem que praticar. Como é que eu pratico? Disciplina. Disciplina. Foi você que pediu para mim poder ir na montanha hoje orar por vocês? Deus. E não foi planejado. Acordamos e falamos, vamos orar pelos dizimistas. E fomos andando. Solzinho de meio-dia. E justamente no solzinho de meio-dia. No solzinho de meio-dia. Lá no pilar. E Deus, ele nos abençoou. Amém. Aquela pressão que eu estava sentindo era falta de eu agir a minha fé. Às vezes você está sentindo uma pressão espiritual sobre você, é porque você não está agindo a fé. Você está agindo as emoções. Emoção não arranca Satanás da vida de ninguém. Não arranca. Eu te amo. Não vai arrancar. O que vai arrancar é o poder de Deus dentro de você. Você fala, Satanás, solta agora a minha família, o meu corpo, a minha mente, o meu coração. Ele vai soltar. Ele vai soltar. Você vê, uma saída para evangelizar, você viu ontem o resultado. Quantas horas? Continuar. Foi menos... 1 hora. 1 horinha. 1 hora. Então, se você acredita que o Espírito Santo está sobre você, você vai ser provado. Você vai ser provado e agora. Você vai ser provado, assim como Jesus foi provado, eu sou provado, nós somos provados. Não adianta dizer que é de Deus e nos momentos difíceis fugir e correr. Tem que partir para tornai-vos para mim e eu me tornareis para vós outros. Quando você se torna para cima do mal, o mal também vai se tornar para cima de você. Você vê a luta do Daniel. Quando ele começou a jejuar e a orar, a Bíblia diz o quê? Que o principado resistiu ele. Resistiu à resposta dele. Quantas respostas que você está esperando que ela não chegou? Mas porque tem um mal lutando para essa resposta não chegar. Aí diz assim, ó. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Amém? Que pedra é essa? Essa pedra talvez pode ser seu coração. Se você é filho de Deus, olha para mim, você tem autoridade para falar para Deus, Deus, que neste propósito que nós estamos fazendo da garrafinha, o Senhor transforme o meu coração. Me dê um coração segundo a tua vontade. Me dê um coração segundo o teu querer. Me dê um espírito pronto para obedecer. Um espírito voluntário. Um espírito que seja guiado pelo teu espírito. Ele vai dar para você. Aleluia. Mas se você não obedecer, você vai ter o exemplo de Saul. Cheio do Espírito Santo, dias depois cheio de quê? De demônio. E depois se matou.
Não adianta que o Espírito Santo ele não vai impedir você de fazer nada errado. Ele vai falar com você. Satanás não vai fazer a gente fazer nada errado. Ele vai falar com tudo é a palavra. Deus fala o que é para fazer de bom e Satanás fala o que é para fazer de mal. Ele incita você a fazer. E muitas das vezes a gente decepciona a Deus. Nós precisamos estar em constante vigilância. Aí a Bíblia diz assim: se é filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede. Então a Bíblia tem que ser o nosso pão nosso de cada dia. Aí diz assim, ó, o versículo base. Não, já estou em outro assunto. Efésios 6:12. Esse é o versículo base do nosso discurso. Diz assim, ó: pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. Primeiro vem o quê? O principado. Os principados são espíritos que trabalham nas autoridades. As autoridades, elas são a guerra dos principados. Quem luta contra mim, contra a pastora Rose, presta atenção, pessoal, é os principados. O principado, ele vai lutar contra o cabeça, contra o líder, para parar ele, para guerrear contra ele com as suas falanges. Aí a Bíblia diz assim, ó: e potestade. As potestades são aquelas classes de demônio que trabalham onde? No ar. Ela trabalha para trabalhar a mente das pessoas. Você vê que muitas das vezes, pastora Rose, a mente muda do nada. De uma hora para outra. Do nada vira a cabeça. A pessoa passa por você, já não fala. Não fala você mais. Ajudou, você A fez... pessoa que você apoiou tem ódio de você, passa a ter raiva de você. Você pode observar, aquele que você mais ajuda é o que vai se opor a você, porque as potestades trabalham na mente dessas pessoas, com mentiras. Quer ver? A Bíblia diz assim em Romanos, ó. Olha só. Romanos. É para trás. Olha o que a Bíblia diz. Romanos o quê? Diz assim, ó. Amém? Amém. As potestades, elas trabalham desta maneira. Romanos 12.
Vou achar. As potestades trabalham nos desobedientes. Eu não achei. Diz assim, ó. Pastor, não é Tito, não? Tito. Tito 3, do 1 ao 8. Tito. Tito 3. 3 do 1 ao 8. É. Abre aí em Tito aí. Diz assim, ó. 1. Lembre-se, todos que se sujeitam aos governos e às autoridades, quer seja obediente, esteja pronto para toda boa obra, que não difame ninguém, que seja pacífico, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado, éramos insensatos, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante ao regenerando e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificado pela graça, nos tornamos herdeiros segundo a vida eterna. Amém? Então, as potestades trabalham para manipular a mente das pessoas. As pessoas, de uma hora para outra, ela muda a maneira de ela pensar. Esses demônios, eles trabalham no coração da pessoa de uma tal maneira que convence essas pessoas da maldade. Você pode observar, eu acredito que talvez você conheça alguém que do nada mudou a cabeça. Era uma coisa e do nada ela mudou a cabeça. Porque essas potestades trabalhou na mente dela. Essas potestades trabalham no ar. O trabalho deles não é na terra, é no ar. O trabalho dos principados não é a região desses demônios, é no céu. É nesse céu que você vê. Acima desse céu, acima das nuvens é a atuação deste mal. É por isso que muitas das vezes a sua oração não chega. Não chega a Deus. E sua resposta também não chega. Tua resposta já era para tal, mas ele está segurando. Porque
A guerra espiritual depende do auxílio do Espírito Santo. Mesmo eu não sendo batizado com o Espírito Santo me auxilia. Ele me ensina. Você quer crescer? Você quer crescer? Quem quer crescer? Espiritualmente, ministério. Obedece a direção. Não acha que você já sabe. Se você achar... Olha, eu lembro que quando eu fazia os trabalhos nas praças, eu não tinha vontade própria. A direção do que eu ia falar vinha de quem? Do bispo. É do bispo. Nem o meu pastor local podia ditar a regra. Vinha direto do bispo. O bispo, ele mandava o que todo mundo ia falar naqueles trabalhos das praças. Eu não tinha chegar e querer falar outra coisa. Você quer crescer? Faz o que a pastora te orienta. Não tenta pegar palavra sua, não. Por mais que é a palavra de Deus, faz o que ela orienta, que você vai ver. Faz o que ela orienta. Você vê, eu prego aqui, ela vai seguir o mesmo padrão. Ela pode até ter outra palavra, mas está no mesmo padrão. Porque se torna uma coisa organizada. Todo mundo falando a mesma língua. Quando todo mundo fala a mesma língua, olha só o que está escrito. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis. Quando todo mundo fala a mesma língua, eu vou te mostrar um segredo aqui. Vou te mostrar um segredo milenar. Vou te mostrar um segredo. O porquê muitas pessoas não crescem. Porque elas acham que já está pronta. Gênesis 11. Olha o que está escrito aqui. Ó. Gênesis 11. 11, versículo 5. Vamos ler do 1. Olha só o que está escrito. Achou? Amém. Lê aí, por favor. Gênesis 11, do 1 ao quê? Vai embora. Do 1 até... Até o senhor falar nem. 8. Gênesis 11, 1. Uma só língua na terra. E era toda a terra de uma mesma língua. E de uma mesma fala. 2. E acontecendo que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos-nos. Bem, e foram os tijolos por pedra e o betume por cal. 4. Disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e estabelecemos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ponto. Eles tinham o quê? Uma única linguagem. Eles seguiam a liderança de Nimrod. Amém? Aqui não está falando dele, mas era Nimrod que estava liderando este povo. Nimrod liderava este povo e esse povo seguia a voz de quem? De Nimrod. A Bíblia diz que eles se tornaram tão poderosos que Deus falou: se nós não intervir agora, ninguém para mais eles. Deus lá, o Todo-Poderoso, o que a gente serve. Se nós não pararmos eles agora, ninguém para eles. Olha o que está escrito no 5. Então o Senhor fez o quê? Desceu. Desceu.
apareceu para o quê? Verdade. Para ver. Eu quero ver o trabalho deles. Eu quero ver o que está acontecendo. Você acha que Deus não desce? Quero ver o que está acontecendo lá no apoio soldados feridos. Aí ele chega aqui e vê de alguns uma linguagem diferente. Não é a mesma linguagem. Olha só, quando você não tem a mesma linguagem, o que ele vai fazer? Quando não tem a mesma linguagem, ele faz o quê? Ele faz você se confundir. Ele faz você se confundir e você já não consegue mais ficar junto. Aí você faz o quê? Vai embora. Porque você já não consegue mais entender. Quantos no nosso meio não conseguiram entender a linguagem? E foram o quê? Foram embora. Não foi você que tirou, não foi eu que tirei. Eles já não estavam entendendo mais. Por quê? Porque se você começa a quebrar a linguagem do sistema, de um trabalho, para querer seguir a sua linguagem, isso vai dar dado ao fracasso. A Bíblia diz assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Não adianta, você pode chegar aqui, você pode ser o melhor, mas sem ele, não tem espírito que você faz. A guerra espiritual precisa do auxílio do Espírito Santo. Eu estou lá embaixo, lá, Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra? E nada da palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? E qual é a palavra? Eu vim de fora, nada de palavra. Qual é a palavra? E eu entendi que a gente precisava falar da guerra. Eu nunca vou fazer isto, de subir aqui e me dirigir por conta própria. Senhor, o que eu preciso falar? E eu fico na insistência. Eu não poderia usar o meu conhecimento? A minha inteligência? Ou eu não tenho? Senhor, o que eu tenho que falar? E Deus, Ele me deu uma direção, que a pastora Rose já vai começar a praticar nas terças, que eu estava vivendo. Uma guerra. É sábado. Uma guerra espiritual. Eu estava ali, uma guerra espiritual, já tem 3 dias. Uma dor louca no meu pescoço. É o travesseiro. É isso. É aquilo. E é isso. É falta de café. É aquilo. Era nada. Era falta de você partir para cima daquela situação e vencer. Eu falei, quando eu chegar no monte, isso vai sumir. Mas só sumiu quando eu saí do monte. Não adianta, pessoal. Se não tiver sacrifício, não tem o quê? Não tem vitória. Não tem vitória. Tem que partir para cima. Você não tem que ficar de bobeira, não. Você tem que sacrificar. Muitas das vezes você vai sacrificar aquilo que você mais gosta. Não tem jeito. Quando estava chegando a hora do culto, era a hora que a gente mais queria o quê? Relaxar. E não tem relaxar. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu tenho o poder de chegar e fazer o quê? Não vai ter reunião hoje. Todo mundo pode ficar em casa. Ah, mas eu não fui chamado para isto. Eu tenho um compromisso. Eu não tenho um compromisso só com vocês. Eu tenho um compromisso com Jesus. Então nós temos que ter a mesma linguagem. Por que o inferno ele faz a diferença no mundo? Ou não faz? Ou não faz? Quem mais ganha alma? Jesus ou o inferno? O inferno. Desce alma todo dia em quantidade absurda para o inferno. Todo dia. Agora mesmo eu estou pregando para você, está descendo bastante almas.
Está descendo bastante alma. Agora mesmo, ó, uma alma está indo. Agora mesmo, ó. Se você vê o censo dos mortos online, você fica assustado. Não para o número. No mundo todo. E aonde estão essas almas? Aí ele diz aí, ó. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus, ele não só desceu para ver a cidade. Calma aí, eu quero ver o que eles estão fazendo no bairro que eu entreguei na mão deles. Eu quero descer para ver o que eles estão fazendo com o título que eu dei para eles. A autoridade que eu dei para eles. Ou será que eles estão guardando a autoridade que eu lhes dei? Ah, não, Aí ele diz aí, ó. A cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Deus estava falando do filho dos homens. Mas você é filho dos homens? Você é filho do homem? Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Então a nossa postura, ela tem que ser exemplar. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter responsabilidade. Quem é que dita as regras? É você. Você que dita as regras para a tua vida. Você sabe que tem que orar. Você sabe que tem que jejuar. Você sabe que tem que vir à reunião. Você sabe que você tem compromisso com a obra. Porque eles conseguiram criar uma torre tão grande? União. União. A união é que está matando todo mundo, que é o açúcar. Mas a união de Jesus é que gera força. Amém? Aí diz aí, ó, olha o que o Espírito Santo falou. Não, 6 não, ainda não. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Todos têm a mesma língua. Olha, fala a mesma coisa. Vamos para a guerra? Vamos todo mundo para a guerra. Vamos jejuar? Vamos todo mundo jejuar. Hoje, a partir de hoje, todo mundo vai forçar as suas orações para a igreja. A linguagem lá vai mudar. Deixa as autoridades agora descansar. Vamos orar pela nossa igreja. Senhor, abençoa o pastor, dá sabedoria para ele. Fala o meu nome. A pastora, abençoa os meus irmãos. Fulano, Ciclano, Beltrano. Desperta a obreira Thaís. Faz ela ser uma obreira dedicada para ser um exemplo para nós. Porque a partir de hoje vocês vão pegar o exemplo dela. Se ela fazer besteira, você vai começar a querer também fazer o quê? Se ela chega atrasada, você também vai começar a querer fazer o quê? Se ela não honra os compromissos dela, você também não vai querer o quê? Honrar. Ela vai ensinar vocês a ser obreiro. O quê? É vocês que vão ensinar? É ela que tem que ensinar. Se Deus batizou ela primeiro, então ela tem que ser espelho. E aí? E se o espelho estiver borrado? E se o espelho estiver manchado? Hã? Olha o compromisso. Eu é que tenho que chegar primeiro. Como é que era lá, Aline? Como é que era, Aline? Era o primeiro a chegar enquanto não tinha visita, né? De emergência. O primeiro a chegar e o último a sair. E isso é até o dia de hoje. Nós não para. Por mais que o meu trabalho é diferente do dela, nós não para. Você tem que estar em casa, você tem que estar conectado.
quando estamos conectados na mesma rede, dá tudo certo. Agora, se você está conectado em outra rede, quem é cheio do Espírito Santo tem desejo de fazer o quê? Ganhar a alma. Tem desejo de que a família esteja próxima. Eu sou a luz. Então eles têm que vir para cima de mim. O mosquitinho do que vai chover amanhã ou mais tarde, eles vão para onde? Para a luz. Fica um bocado. Eles vão para a luz. Não é? Então, você é a luz. Você vê uma saidinha de uma hora. Fez o que fez. Imagine se eu for constante. Imagine se eu for constante. Hã? Não vai dar. Não vai dar. A Bíblia diz que o mínimo é uma nação forte. O mínimo. Não é isso? O mínimo será uma nação forte. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Como você pensa, vai ser. Se você falar, vou arrebentar, vou ser o melhor. Quem tem que botar dentro de você é isso, eu vou ser o melhor. Agora, não adianta você falar que vai ser o melhor e não ser. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor obreiro, você tem que ser o melhor tio. Tô nem aí que o meu irmão vai se chatear comigo. Eu tenho que fazer a diferença diante dele. Eu vou ser o melhor mídia. Cada um cuidar de si. Eu vou ser o melhor mídia. Deus vai falar de mim, meu amigo, no céu. Caramba, o Inácio não brinca em serviço. Ó, o Jonathan não brinca. A Aline não brinca. Deus tem que falar de tudo. Ó, o João não para. A Thaís, ó, a Jennifer. Deus tem que falar de você. A guerra espiritual é para promover você. Jesus ele só poderia ter sido promovido quando ele passasse pela guerra espiritual, que era a guerra o quê? Do batismo com fogo. O batismo com fogo, Deus vai deixar toda a gama de demônio lutar contra você. Demônio do sentimento, demônio do ódio, demônio disso, demônio daquilo, para ver aonde vai estar a sua âncora, se é nele ou nos homens. E não adianta não, pastor Ivanildo, eu não estou aguentando, lute, vá para cima, eu não aguento mais, pede para sair, que a gente dá um jeito de tirar. Se foi consagrado, a gente desconsagra. Não tem aí o filme do John Wick? Hotel desconsagrado. Desobedeceu, hotel foi desconsagrado. Você não vê John Wick, não? Fica vendo Barbie. Aí fica assim, ó. Tem que ver filme que te leva pra guerra. Filme que te leva pra determinação e fica vendo Barbie. Filmezinho. O Jonah que gosta de filmezinho da Barbie, né? É louco. Ó, tem que ver filme Os 300, meu amigo. O Gladiador. Tem que ver. Só. Meu amigo. Para você entender a minha linguagem, você tem que mudar o seu cardápio de televisor. Aí eu não. Pastor, eu vejo a novela. Como é do Shurek? Como é essa novela agora? Como é que é? Turca, tem outro também aí. Tá vendo? Dorama? Dorama. Gente, mas o dorama tá um sucesso. Arrebentando. Vai ficar endoromado, meu amigo. Tem que ver coisa que te aguça, meu amigo, que te leva pra ação. Só quer ver Agora tu... Pastor, só quer ver Frozen. Aí tá gelando até no espírito. Aí vê coisas que arrebentam com o teu psicológico, com a tua mente, você Fúria fica... de titãs. Hã? Fúria de titãs. Muito bom. Fúria de titã e parte pra cima. Guerra. Você tem que alimentar o teu espírito Desafiando gigantes. Isso aí. nisso A daí. cabana. A cabana. Você tem... Muito bom. Tem Prova que- de fogo. Olha aí, ó. Eu vi esse dia a menina que acreditava em milagre. Você tem que ver coisas que
que vai te aguçar a desenvolver. Fortalece o Agora, a espírito. coisa que arrebenta o teu emocional. Ai, meu Deus, o dorama. Ela traiu ele. Tu vai ficar um doromado. Vai ficar um doromado, meu amigo. Você tem que ter um espírito firme. Satanás não vai vir brincar contigo nem comigo, não, rapaz. Se eu não lutasse contra aquela dor que eu estava sentindo, eu estaria com ela até agora. E eu falei pro senhor que era espiritual. Verdade. Eu falei. Aí diz assim, ó. Olha aí, ó. No 6. Eis que o povo é um. Todos têm a mesma língua. Mesma língua. Você vê essa semana, né? Eu gostei do trabalho de vocês nessa semana. Vocês arrebentaram. Olha, essa semana todo mundo trabalhou unido, cara. Que coisa. Que coisa gostosa, não foi? Né? Que almoço gostoso. Olha, que ontem não deu pra mim estar com vocês porque eu cheguei e olha. Porque a minha luta é espiritual. Mas ontem eu soube que isso aqui lotou. Olha. Ficou uma... Teve pessoas que falaram que eu botei muita cadeira. Assim que funciona. Então, Mas não foi só você, não. você tem que continuar neste mesmo padrão. A Bíblia diz que eles tinham uma só, Língua. eles trabalhavam em um só propósito. Seu espírito. E isso vai influenciar na tua vida, no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual. Entendeu? Aí diz assim, ó. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições. Olha só, preste atenção. Não haverá restrições para tudo quanto planejarem fazer. O que você planejar não vai ter o quê? Restrição. Planeje coisas boas. Tenha o mesmo linguajar. Tenha o mesmo propósito. Aceita a repreensão um do outro. Não é só eu que tenho autoridade para te repreender. O irmão também vai ter. Olha, pastora Rose, a senhora está chegando um pouco atrasado. Não é bom para a senhora. A senhora, eu não estou vendo a sua oração lá no grupo de oração, pastora Rose. A senhora não está sendo um exemplo para nós. Isso é só uma suposição. Ah, porque eu tenho orado, pastor. Então, você tem que ajudar. A Bíblia diz que nós carregamos a carga um dos outros. Aí ele diz aí, ó. Olha só. Você vê, lê o 7. Lê o 7. Lê o 7. A confusão das línguas. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Venham, vamos descer. Eu vou descer? Quem foi que desceu? Olha para mim, por favor. Quem desceu? Quem desceu? A Trindade. A Trindade para confundir eles. Não foi só Deus. Venham e vamos descer e confundir a língua deles. E eles falarão para que um não entenda o que o outro diz. É assim que o diabo quer fazer com você. Aqui Deus fez porque eles não queriam expandir. Eles queriam só o quê? Parar o que Deus determinou. Cresceis e multiplicai. Eles queriam crescer e subir. Era para crescer e multiplicar, para expandir a terra, para encher a terra. Eles não queriam deixar encher a terra. Se você não tem o desejo que esse lugar se encha de almas, você está sendo usado pelo mal. Você está sendo usado pelo mal. Amém? Amém. Essa é a direção de Deus para a tua vida hoje. A guerra espiritual é auxílio
do Espírito Santo. Você busca o auxílio do Espírito Santo. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.